A escalada continua. Nas últimas horas, o regime de Kiev tentou lançar uma nova ofensiva contra a infraestrutura energética russa, mirando diretamente uma das maiores refinarias de petróleo da Sibéria. O ataque, conduzido por drones de longo alcance, teve como alvo a refinaria de Antipinsk, localizada na zona industrial da cidade de Tyumen, um dos polos estratégicos de refino e abastecimento do país. De acordo com relatos oficiais, o ataque ocorreu na noite de 6 de outubro, pouco depois das 19 horas, no horário local. Testemunhas ouviram múltiplas explosões nas imediações do complexo industrial. Por volta das 19 horas e 11 minutos, os serviços de emergência receberam uma chamada relatando um possível incêndio. Viaturas de bombeiros, equipes de resgate e especialistas em desativação de explosivo foram imediatamente deslocados para a região. Ao chegar ao local, porém, as equipes não encontraram nenhum foco de fogo ativo. O que descobriram foi ainda mais preocupante. 3 drones ucranianos haviam sido detectados sobrevoando o perímetro da refinaria. As autoridades confirmaram que os dispositivos estavam armados, mas tiveram sua detonação impedida a tempo. A neutralização foi realizada de forma precisa por equipes de defesa e engenheiros especializados. Fontes locais afirmam que a resposta rápida foi essencial para evitar uma catástrofe. Um ataque bem-sucedido à refinaria de Antipinsk poderia ter provocado incêndios de grandes proporções, além de liberar gases tóxicos e comprometer o fornecimento de combustível em toda a região ocidental da Sibéria. A instalação é uma das maiores da Rússia e responde por uma fração significativa do processamento de petróleo destinado ao mercado interno. Apesar da tensão, as autoridades regionais confirmaram que não houve feridos e que o funcionamento da usina permanece inalterado. Ainda assim, o incidente foi tratado como uma clara tentativa de ataque terrorista transfronteiriço. A distância entre Tyumen e a fronteira ucraniana é de aproximadamente 2.000 quilômetros, o que evidencia o avanço técnico dos veículos aéreos não tripulados utilizados por Kiev. Até o momento, especialistas russos não identificaram com precisão o tipo de drone empregado, mas fontes próximas à defesa sugerem que se trata de um novo modelo ucraniano adaptado para voos de longo alcance, possivelmente com tecnologia ocidental incorporada. A capacidade desses dispositivos de viajar milhares de quilômetros sem interceptação levanta sérias preocupações sobre a segurança de áreas estratégicas distantes da linha de frente. Nos bastidores, cresce a percepção de que Kiev está ampliando o alcance de sua guerra para além dos objetivos militares tradicionais. O ataque contra Tyumen parece ter sido uma tentativa simbólica de demonstrar poder tecnológico e desafiar a percepção de que Moscou possui controle total do espaço aéreo em seu próprio território. Ao atacar tão longe, a Ucrânia tenta transmitir uma mensagem política: a guerra não tem fronteiras fixas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou recentemente que os novos drones de seu país são capazes de realizar ataques de precisão a grandes distâncias. No entanto, admitiu que pretende solicitar mísseis de longo alcance de aliados ocidentais para ampliar o poder destrutivo de suas operações. Essa declaração, somada com os eventos em Tyumen, reforça a hipótese de que a Ucrânia busca testar os limites da paciência russa e medir a capacidade de reação do Kremlin. Analistas militares acreditam que o episódio pode marcar uma virada tática. Moscou vinha concentrando esforços em ofensivas coordenadas contra a infraestrutura energética e industrial da Ucrânia, utilizando drone, mísseis calibre e bombardeiros Tu-95. Agora, porém, a Rússia passa a lidar com um novo desafio: ataques aéreos vindos de milhares de quilômetros de distância, realizados com tecnologia potencialmente fornecida ou aprimorada por países da OTAN. A tentativa de atingir Tyumen também desperta lembranças históricas. Durante a Guerra Fria, a cidade era considerada um dos centros logísticos mais protegidos do território russo, abrigando oleodutos e refinarias vitais para a economia do país. Um ataque bem-sucedido nesse ponto significaria não apenas um dano material, mas também um golpe psicológico, abalando a sensação de invulnerabilidade nas profundezas do território russo. Ainda assim, as autoridades locais destacam que a defesa
defesa reagiu de forma exemplar. O sistema de alerta foi ativado em questão de segundos, os radares detectaram os drones a tempo e as equipes de neutralização conseguiram impedir qualquer explosão antes que o combustível armazenado na refinaria fosse atingido. A coordenação entre civis e militares foi apontada como um fator decisivo para o desfecho. A Rússia interpreta o episódio como uma confirmação inequívoca de que Kiev está disposta a escalar o conflito a qualquer custo, ainda que isso implique atravessar fronteiras políticas, éticas e militares. Para Moscou, os ataques contra refinarias, subestações e usinas não são simples provocações, mas tentativas calculadas de testar os limites da paciência russa. A avaliação no Kremlin é clara. Ao atingir infraestruturas civis e energéticas, a Ucrânia procura forçar Moscou a dispersar suas forças, esticando a defesa aérea e drenando recursos que antes estavam concentrados nas frentes de combate mais ativas. Contudo, o que para Kiev pode parecer uma estratégia de desgaste, para Moscou é visto como um erro fatal. Analistas militares próximos ao Ministério da Defesa russo apontam que a resposta será proporcional e possivelmente devastadora. A Rússia possui meios de destruição de precisão capazes de paralisar setores inteiros da economia ucraniana em questão de horas, e o episódio em Tiumen serviu, segundo especialistas, como justificativa para uma nova etapa da ofensiva estratégica. Relatórios internos já sugerem a mobilização de unidades aéreas adicionais e o reposicionamento de sistemas antiaéreos ao longo da fronteira ocidental, medida que indica preparação para uma retaliação coordenada. Moscou também intensificou a vigilância sobre rotas de voo não convencionais utilizadas por drones ucranianos, especialmente aqueles lançados a partir de territórios intermediários, próximos ao Mar Cáspio e às fronteiras bálticas. No campo diplomático, o incidente reacende um debate cada vez mais urgente. Até que ponto a guerra tecnológica pode ser contida por tratados e convenções tradicionais? O surgimento de drones autônomos, inteligência artificial aplicada à escolha de alvos e sistemas de navegação baseados em aprendizado de máquina alterou profundamente a natureza da guerra. O que antes exigia meses de planejamento e deslocamento logístico, agora pode ser executado por uma sequência de algoritmos em questão de minutos. Especialistas em segurança cibernética afirmam que a guerra moderna se move em múltiplas camadas simultâneas. A física, onde os mísseis cruzam o céu, a digital, onde sensores e programas decidem rotas e impactos, e a informacional, onde cada explosão é transformada em narrativa política. A fronteira entre o campo de batalha e o laboratório tecnológico desapareceu. O que era ficção científica há 20 anos, máquinas capazes de identificar, escolher e atacar alvos sem intervenção humana, hoje é parte cotidiana do arsenal de ambos os lados. Essa transformação redefine não apenas a forma de lutar, mas também a forma de compreender a guerra. No século XXI, vencer não é mais apenas conquistar território, mas dominar as redes, controlar os dados e manipular o tempo de resposta do inimigo. É nesse terreno invisível que Rússia e Ucrânia travam agora uma disputa silenciosa, onde cada linha de código pode ser tão perigosa quanto um disparo de artilharia. Enquanto isso, a noite em Tiumen retorna lentamente à aparência de normalidade. As ruas foram liberadas, o tráfego retomado e o cheiro de combustível dissipou-se no ar cortante da Sibéria. Trabalhadores voltam às refinarias e famílias tentam reconstruir a rotina após o alarme. Mas, por trás dessa tranquilidade aparente, paira a consciência de que algo mudou. O ataque fracassado revelou que a distância já não é sinônimo de segurança. Os 2.000 quilômetros que separam Tiumen da fronteira ucraniana perderam sentido diante da nova realidade tecnológica. O que antes exigia um bombardeiro, agora pode ser feito por um pequeno drone invisível ao radar. A guerra, que durante décadas parecia contida nas frentes ocidentais, agora invade o interior da Rússia e redefine os limites do medo. O céu, outrora símbolo de vastidão e tranquilidade, tornou-se o novo campo de batalha global. Sob ele, sensores, satélites, caças e drones disputam não apenas espaço, mas supremacia. Cada interceptação bem-sucedida é celebrada como vitória. Cada
falha como Alepo. O conflito evolui para uma era em que o som de um motor distante pode significar o início de uma ofensiva, ou apenas o prelúdio de um novo tipo de guerra, onde o inimigo pode estar a milhares de quilômetros e ainda assim ao alcance de um clique. Em Tillman, o silêncio após o ataque é quase simbólico. É o silêncio que antecede decisões. O tipo de calma que costuma durar pouco quando as engrenagens da geopolítica começam a se mover. E dessa vez, tudo indica que elas já estão girando novamente, mais rápido, mais friamente e com consequências que podem ultrapassar qualquer fronteira conhecida.